que esses irmãos também que estão se formando no instituto, que prestem atenção. Não sei o que Deus vai fazer com eles, mas certamente eles dedicaram um tempo razoável de sua vida ao estudo mais assim profundo, mais sério a palavra de Deus. Então creio eu que Deus com certeza, como a palavra de Deus diz em Lucas 12, Ele vai cobrar isso deles, de vocês, porque a Bíblia diz: a quem é dado muito, Deus requererá muito. Então você tem a responsabilidade agora de fazer uso daquilo que Deus lhe concedeu. E não somente vocês dois, mas todos os salvos, todos os crentes, que Deus, na tua infinita misericórdia e graça, assim concede as maravilhas desse livro. Nós somos responsáveis por aquilo que sabemos, conhecemos. Essas riquezas são as verdadeiras riquezas. O dinheiro na sua carteira, o valor lá na sua conta bancária, perto dessas riquezas aqui não vale nada. Todo o dinheiro que esses ricos do mundo têm, Bill Gates, né, e outros, não chega nem perto da riqueza que nós temos aqui na palavra de Deus. Então aqui em Jeremias 6:16, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos neles. Então, o texto diz aqui: assim diz o Senhor. Então, podemos entender que o Senhor está mandando a nós perguntar pelas veredas antigas. Segundo essas escrituras, elas revelarão ao crente qual é o bom caminho em que deve andar. Hoje em dia é triste, porque nós temos aqui essas palavras preciosas, vivas, verdadeiras, mas a maioria daqueles que se dizem salvos procuram o bom caminho onde? No mesmo lugar ou mesmos lugares desse mundo. Em um livro de autoajuda, em um conselheiro ou um coach. Mas o Senhor falou: você precisa perguntar pelas veredas antigas. E sabe o que o Senhor faz quando um filho dele pede alguma coisa? Ele concede a esse filho aquilo que foi pedido. Porque Ele é um bom pai. O problema não está com Deus. O problema está contigo. É com você. Que você não perguntou e não pergunta pelas veredas antigas para encontrar esse o bom caminho. Na sua palavra, o Senhor deixa claro que essa noção mundana de que se é novo ou moderno, ele é melhor. É defeituoso em sua própria origem. A fonte dessa filosofia faltosa é o coração do homem, que em si não está evoluindo, mas sim se depravando do ruim para o pior cada dia que passa. Como o apóstolo Paulo nos alerta em 2 Timóteo 3, 1-2, sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos,
desobedientes à paz e mais, ingratos, profanos, etc. Será que você tem perguntado pelas veredas antigas para achar o bom caminho? Achar como você deveria andar, achar como você deveria viver? A maioria da população do ser humano não está nem aí com isso. Porque, obviamente, eu sei a vida que eu devo viver, eu sei o que me faz feliz. É assim que o ser humano entende hoje em dia. Ele tem o YouTube dele. YouTube. You, você. O iPhone dele. Eu. Tudo é para mim. Obviamente eu sou o núcleo. Eu sou o centro do universo. É assim que o ser humano pensa hoje. E antes que você aponte seu dedo para outro, para pensar. Quando o pregador fala algo que você não gosta, que você não concorda, você pergunta pelas veredas antigas? Você procura saber o bom caminho? Se um pregador fala uma mentira, você sabe discernir pelas veredas antigas o que é o bom caminho? A maioria dos que se dizem salvos nem sabe onde começar. Muito menos como chegar à conclusão correta. Pergunta pelas veredas antigas. Eu pergunto primeiro pela vereda antiga da palavra de Deus inspirada, pura e preservada. Porque a primeira coisa que eu tenho que ter é o que? A Bíblia diz, permanecei-vos nos caminhos. Eu tenho que saber que eu está no caminho certo. Hoje em dia isso significa para mim o quê? Eu preciso saber se eu tenho a versão da Bíblia correta. Já estamos falando de algo que muitos não sabem. Vocês sabem? Por favor, eu convido você a ler comigo Atos capítulo 8. Atos 8, começando no verso 36. Atos 8, 36. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, se tu creis de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que texto maravilhoso, que confissão correta. Esse eunuco, esse africano, ele conheceu e reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Salvação por crer em seu coração e confessar com a sua boca. Ou não é isso que nós encontramos em Romanos capítulo 10? É exatamente isso. O verso 36 o verso 37 não consta na Bíblia católica. Por quê? A verdade é uma afronta a essa religião. Então vamos retirar da Bíblia os versos que não concordam com a nossa crença. Na Nova Versão Internacional, uma versão muito popular entre os evangélicos, esse texto consta, porém, na margem, tem uma anotação questionando se esse texto deveria estar na Bíblia ou não. Quem questiona a palavra de Deus? Quem foi que em Gênesis 3 questionou a palavra de Deus para Eva? Quem gostaria que uma confissão dessa, onde um miserável pecador encontrou a salvação e foi salvo, quem gostaria que tais palavras fossem removidas da palavra de Deus? E não é somente a Nova Versão Internacional. A maioria das versões aceitas
recebidas, usadas por aqueles que se dizem evangélicos hoje, questionam se esse texto deveria estar na Bíblia. Algumas dessas Bíblias, até igual à Bíblia católica, retiram as palavras da palavra de Deus. Olha agora Atos capítulo 9, próximo capítulo. Em Atos 9 acontece uma coisa bastante impactante em questão do cristianismo. Nós entendemos que impactou a família de Deus, o corpo de Cristo. Aqui em Atos 9, nós encontramos a conversão de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Aí nós lemos, olha por favor, no verso 4, e ele, Saulo, nós conhecemos ele como Paulo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É Jesus falando a ele. E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Se você tiver uma NVI, a última parte, as últimas palavras do verso 5 não consta, assim como a primeira parte e as primeiras palavras do verso 6 também não constam. Retirou o quê? A revelação de Jesus a um pecador e sua pergunta ao Senhor, como diz Paulo, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Quem gostaria que essas palavras fossem retiradas da palavra de Deus? Quem você acha está por trás disso? Oh, são homens eruditos, são homens estudiosos. Perdão então, me perdoe então, eu prefiro continuar um homem simples. No sentido que eu prefiro confiar em Deus, depositar minha fé no Senhor, do que confiar no homem, que segundo a própria palavra de Deus, é maldição. Eu pergunto pela vereda antiga da palavra de Deus, inspirada, pura e preservada. Recentemente, um pastor amigo meu, o pastor Joel Dunbar, que já veio aqui, os irmãos conhecem ele. Ele me comentou que ele estava num evento de igrejas batistas independentes, onde um homem subiu no púlpito e ele disse que a ACF, Almeida Corrigida Fiel, é a Bíblia King James em português. Ele falou, eu pensei comigo, pastor Mateus, se fosse o caso então, por que essas duas versões são tão diferentes? Olha 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Se você pegar uma Bíblia católica, ela vai fazer procurar. Ao invés de falar e mandar você estudar, ela vai dizer procurar. Ou algo assim. Se você pegar a NVI, a Nova Versão Internacional, sabe o que ela vai falar? Procurar. Se você pegar a ACF, sabe o que ela vai falar? Procurar. Essa aqui é a única que diz estude. Essa aqui é a Bíblia de quem? John Wesley. A Bíblia dele. Essa Bíblia é de quem?
William Carey, o pai das missões modernas. David Livingstone, o grande missionário da África. C.I. Scofield, melhor Bíblia de estudo que você encontra, colocou as anotações dele onde? Único texto que diz estudar. O problema não está comigo. Ou eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitos, sou grande pecador. Mas eu já encontrei a palavra de Deus inspirada, pura e preservada. E eu pergunto pela vereda antiga. Olha 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe o que a maioria das versões fazem? Elas trocam essa palavra doutrina para uma outra palavra. Ensino. Ensinar. Sabe por quê? Porque quando se fala de doutrina, se fala do quê? Um ensino específico. O motivo pelo qual a igreja hoje em dia não gosta dessa palavra doutrina, trata-se como se fosse o quê? Um palavrão. É porque estamos em tempos, por favor, olha 2 Timóteo 4, verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si, tendo como mestres, um mestre é o quê? É um professor, tendo comichão nos ouvidos. É até interessante essa questão de mestre. Sabe quem é meu mestre? Jesus Cristo. Meu mestre não é nenhum pastor. Amém. Eu louvo a Deus pelos pastores que Deus colocou na minha vida, das coisas que eu pude aprender deles, mas coisas o quê? Baseadas, fundamentadas, aqui, nas veredas antigas, aqui. A ACF diz ensinar. A Bíblia King James diz o quê? Doutrina. Não é pequena coisa. Tem alguns pastores agora, de vez em quando, aqui no Brasil, eles mandam uma pergunta para mim. Eu ouvi falar que o senhor acredita na Bíblia King James. Eu acredito. Me pegou. Por quê? Olha 1 Timóteo 4, 2. Olha verso 1. E me diga que essa passagem não é importante para nós. 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Eu fiz um estudo uma vez nessa igreja, e nós estudamos essa questão do ferro quente. Se você estudar na sua Bíblia, por um estudo bíblico, você chega a entender que esse ferro quente é relacionado a quem? É relacionado a um sistema religioso que tem cauterizada a consciência da maior parte do cristianismo. Amém? Isso é fato. No livro de Apocalipse, esse sistema é conhecido como o mistério, a grande Babilônia. Ou seja, nós conhecemos ele hoje como a Igreja Católica. E eu não tenho receio em falar isso é verdade. A maioria das versões não trazem com ferro quente. Mas não é somente esse o erro.
É interessante que a ACF diz o seguinte: tendo cauterizado a sua própria consciência. Tendo cauterizado sua própria consciência. Quem, no caso, nessa frase, pensa bem. Se eu dizer para você, tendo cauterizado sua própria consciência, quem, no caso, está fazendo a ação? A própria pessoa. Gente, eu sou caipira. Eu não nego isso. Mas pela palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, sabe que você ganha a vontade de saber mais a verdade. E nisso você começa a prestar atenção em frases, em palavras. E com o tempo você deseja ler mais livros, para você poder saber também o que eles estão falando lá fora e como esse compara aos outros. E esse sempre ganha. Eu louvo a Deus pelo pastor que ele desenhou lá um leão. É um leão, e no lado do leão está escrito em 1611. E ele está em cima de um monte de outros livros, os livros desse mundo. Todos esses você pode pensar. E está rasgando tudo. E está escrito embaixo, solte-o. Solte-o. Soltar quem? O leão. Solte-o. Ele cuida-se a si mesmo. Amém? O problema não está comigo. Se o pastor não concordar comigo, quem sou eu? Se a pessoa não concordar com Mateus, eu não sou ninguém. A dificuldade é que a pessoa pode encontrar é com esse aqui. Ela tem uma superioridade, uma precisão que é... Ela é o quê? Ela é de Deus. Tendo cauterizado sua própria consciência, segundo a palavra de Deus diz o quê? Olha a sua Bíblia aqui em James. Tendo a sua própria consciência cauterizado com, então um outro cauterizou a consciência desses. Com ou por um ferro quente. É a estratégia satânica que sai de um sistema religioso. E sai de onde? Mistério Babilônia. Por isso, se você pegar um monte de versões da Bíblia e comparar com uma, a Bíblia King James, e do outro lado você coloca a Bíblia católica, a maior número desses aqui vão concordar onde? Com a católica. E esse aqui vai ficar sempre fora. Por que isso? Olhe para 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe o que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? O que é? Você leu? O que é o poder de Deus? A pregação da cruz. A CF diz o quê? A palavra da cruz. Ah, é a mesma coisa, é? Vamos ter um palestrante aqui para falar uma palavra para nós. É igual pregação? Eu posso até dar uma palestra sobre a palavra de Deus, sem ela ser o quê? Pregação. Sabe o que a pregação faz? Como diz o antigo pastor, pregador, ela aflita aqueles que estão acomodados. E ela conforta aqueles que estão aflitos. Amém. Eu dou graças a Deus que o pastor Rafael, ele tem um pouco de pregador nele. E não um pouco, muito, mas eu digo um pouco porque você vê que até quando ele está ensinando a palavra de Deus, ele não consegue se separar totalmente do papel principal dele, que é o quê? Ser pregador. O ensino dele hoje virou um pouco pregação. Teve momentos aí que você sentiu o quê? A ponta da espada? Ou você que é espiritualmente obeso? Amém?
Você sentiu na sua gordura espiritual, na sua preguiça espiritual, um cutucado da palavra de Deus? Eu senti. Amém? Depois eu precisava orar sobre algumas coisas. Amém? Pergunta pela vereda antiga da palavra de Deus, inspirada, pura e preservada. Talvez o que eu tenho falado para você não considera como importante. Isso aí só separa. Isso aí só divide. 2 Timóteo 2. Pastor, nós começamos nesse texto, não começamos? Amém, você está prestando atenção. Tem que voltar lá agora? É bom você usar a palavra de Deus. Você já assistiu um filme mais de uma vez, amém? Já assistiu? Eu gosto dessa série, eu gosto tanto, já assisti 3 vezes. Não pode voltar para um texto mais de uma vez durante uma mensagem? Acha ruim ter que folhear a palavra de Deus? 2 Timóteo 2, verso 15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha aqui. Dividindo corretamente a palavra da verdade. A CF diz o quê? Manejando bem. Há uma diferença entre saber manejar bem uma coisa e fazer uma divisão. Você tem notado uma coisa? Pregação, o texto onde nós estávamos, 1 Coríntios 18, é uma palavra negativa, enquanto a palavra pode entender como mais positiva. Ora, doutrina também, questão de 2 Timóteo 3,16, já é negativa. Agora, ensino, mais positivo. E outra coisa, manejar bem é bem mais fácil se ouvir do que dividir, separação. Sabe o que Jesus falou? Ele falou que ele não veio trazer paz, mas o quê? Ele falou que ele veio para colocar um pai contra seu filho, filho contra seu, mãe contra sua filha, filha contra sua. Jesus da Bíblia? Sabe por quê? Porque Jesus da Bíblia se importa mais com a verdade do que toda a sua igreja hoje em dia. E doutrina divide. Eu louvo a Deus que ela divide. Nessa semana tive a oportunidade de conversar com que se diz testemunha de Jeová. Eles não creem na deidade de Cristo. Não creem. Eu dou graças a Deus pela doutrina, pelas palavras de Deus que me revelam que esse Salvador meu, Ele não é meramente um Deus, Ele é o Deus. Amém? Concorda? Isso se aplica então a tudo, meu irmão. A tudo, meu irmão. Doutrina é super importante. Ele falou, respondendo à frase que eu disse, eu declarei, Jesus é Deus. Ele respondeu, sim, Jesus é um Deus. Eu falei, não. Para de se fingir meu amigo e concordando comigo. Você falou um Deus. Sabe por que você falou um Deus? Porque sua Bíblia, em João capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Pastor, o que tem? É um palavrinho. É um palavrinho, pastor. É um artigo indefinido. Eis o problema. O artigo indefinido. Porque meu Salvador, Ele é definido na palavra de Deus como o Deus. Graças a Deus. Eu pergunto pela vereda antiga da palavra de Deus inspirada, pura, preservada. Eu pergunto pela vereda antiga da pregação direta, pessoal e verdadeira. Pregação não é ensino.
Pregação é um sermão. Você está em 2 Pedro, olhe 2 Pedro capítulo 4, por favor. 2 Pedro 4, 2. Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer que eu sou obrigado a pregar mesmo quando eu não sinto a vontade. Isso significa que como um homem chamado a ser pregador, eu sou obrigado a pregar mesmo quando você não sente a vontade de ouvir. Pastor, você chega na igreja sempre pronto para pregar? Nem sempre. Eu confesso que hoje eu vim com o tanque cheio. Não vou nem pregar tudo para os irmãos. Hoje eu vim com o espírito incomodado com as coisas. E eu falo para vocês, e isso aí não é falsa humildade, viu? Durante o estudo, preparação dessa mensagem, Deus foi conversando comigo e eu percebi onde eu preciso permanecer mais no caminho. Onde eu preciso perguntar pela vereda antiga. Eu fiquei incomodado, como disse o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, se a pregação não mexe comigo, nem levo ao púlpito. Amém. 2 Timóteo 4, 2 diz que pregues a palavra, enches a tempo, fora de tempo, reprove. Sabe, gente, meus filhos gostam de reprovação. Não, claro que não. Você pensou, pastor Mateus, você está louco, seus filhos enganaram o Senhor, claro que eles não gostam de reprovação. Eu estava falando isso só para você pensar, reprovação ninguém gosta. Você gosta quando alguém chega, argumenta com você que você está errado? E o pior é quando a pessoa está certa. É ou não é verdade? É uma coisa, a pessoa vem argumentando, falando que você está errado e a pessoa está errada. Mas é outra coisa. Quando Deus vem falando, porque Deus nunca erra. Aí o que acontece? Eu olho lá naquele que está por trás do púlpito e eu penso, mas sabe, o pastor Mateus, eu não gosto da personalidade dele. Eu acho que ele faz isso aqui, se é assim que você vai julgar o sermão, você sempre vai achar motivos para criticar. Com qualquer um, pastor fulano, pastor Rafael, seja quem for. A reprovação, se vier da palavra de Deus, é pregação. A palavra de Deus diz, reprove, repreendas. Repreensão, você gosta? Que coisa. Mas 2/3 então negativo. Exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, reprovar, repreender e por fim exortar. Não sou reprovar, não pode reprovar no sentido de falar, isso é errado. Repreensão é o quê? Está errado, assim se faz, se faça assim. E não, exortação é, pelo poder e graça de Deus, você consegue. Não porque você é alguma coisa, você é o crente, você é isso, você é aquilo. Não, porque a graça de Deus superabunda abunda na nossa vida. Amém? Dois terços negativo. Sabe o problema com a criação dos filhos hoje em dia? É somente positivo. Hoje em dia, e isso não é de ontem, isso já faz um tempão. Se você criar seu filho, segundo a filosofia do mundo, você não pode falar não para ele. Você não pode mostrar um caminho ou uma prática já definitiva para ele. Você tem que deixar, que não tem maturidade, que inocência das coisas, não tem experiência nenhuma. Você chega e fala, Joãozinho, acha, dedo,
Ou você acha que seria mais conveniente você não fazer isso? Porque eu falo para você, é muito melhor quando eu não enfio meu dedo. Você fala, pastor, isso é muito exagero. Já vai, leia para o que eles ensinam. Talvez na ilustração exagerei. Mas só para você entender a tolice, a loucura, que serve como base dessa filosofia. Graças a Deus, a palavra de Deus já fala para mim, ensina para mim, para que eu possa ensinar para meus filhos. Esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. Esse aqui é saudável, esse aqui é veneno. Não toma veneno, meu filho. Sabe o que a pregação da vereda antiga, ela é direta, pessoal, verdadeira. 2 Samuel 12, favor. 2 Samuel 12, esse caso aqui é um dos casos mais escuros, tristes da Bíblia. É o pecado de Davi, homem segundo o coração de Deus. Aí o Natã, profeta dele, chega, conta uma história para ele. Davi já, na hora como nós, ele já julgou o caso, enfureceu-se contra ele. Como que pode? O homem tem de ovelhas, ele vai lá e pega a cordeirinha de quem? O pobrezinho, o vizinho dele. Como que pode? E Davi, o homem segundo o coração de Deus, que conheceu a palavra de Deus, ele julgou correto e falou, então, ele vai pagar, sabe, quadruplicado. De onde veio isso? Da cabeça dele? Não. Esse homem conhecia a palavra de Deus. Ele estava falando exatamente o que a lei diz. Ele julgou conforme a lei. Olha verso 7. 2 Samuel 12, 7. E Natã disse a Davi, tu és o homem. Se isso não for direto, pessoal, eu não sei o que é. A pregação de hoje é nós, ou nós. Nós temos que se arrependermos. Nós temos que mudar as nossas vidas. Nós temos que largar de pecar. O que tem, pastor? Você está vivendo em pecado? Amém. Amém. Não que o pastor é sem pecado, mas o homem que sube aqui deve estar confessando seus pecados antes de chegar. E ele vem, como o pastor ensinou muito bem, ele vem como a voz do Senhor. Ele não vem falando nós como se fosse Deus, sendo um reprovado também. Amém? Ele vem como a voz do Senhor falando com autoridade. A autoridade está aqui. As palavras de Deus estão aqui. Eu procuro falar nós somente quando realmente eu identifico naquele momento com aquilo. Mas quem sou eu se prego algo que eu não pratico? Quem sou eu se eu não busco pregar o que eu pratico, ou praticar o que eu prego? Sabe o que é? Supor, nunca aconteceu. Pastor Rafael foi lá no campamento e ele, sabendo que a roçadeira lá, você mistura com óleo de 2 tempos, 25% para a roçadeira. Ele coloca, sei lá, 50, 75, quantidade que ele pensou era certo. Eu percebo, porque no ele trava. Aí eu preciso ir lá conversar com o pastor e falar, pastor Rafael, a próxima vez nós precisamos ficar atentos
aquilo que está escrito na roçadeira, que ela somente recebe óleo de 2 tempos de 25%. Nós precisamos ficar atentos a isso. Porque no caso não seria eu que fiz, né? Mas por que eu falaria assim com ele? Para ele não sentir ruim. Para ele não passar, com consciência pesada. Mas sabe o que eles estão pensando? Mas o que tem? Isso é certo. Não é certo. Não é certo, gente. Falar para o seu filho, nós precisamos fechar a porta da casa. Porque se deixar ela aberta, os mosquitos entram, tá? Pai, se não fecha a porta, tem. Filho, a próxima vez, quando a mãe fala que você não pode beber, nós precisamos ouvi-la e não beber aquilo. É tudo para minimizar o impacto. Para minimizar o quê? Que a mensagem é aquele e aquele sim. Tem hora que nós falamos nós. Eu já disse isso. Daniel disse nós em Daniel 9, quando ele está falando sobre o pecado da nação. Mas se você for lá em Daniel 5, quando ele fala com Belsazar, e a mão escreve lá na parede, lá, você não escuta Daniel falando nós. Ele fala, o rei, acabou o seu reino. Você foi pesado na balança, e aí você foi encontrado em falta. Quem? Pastor Daniel não falou nós. Falou tu, rei. Pergunta pela vereda antiga da pregação direta, pessoal e verdadeira. E por fim, pergunta pela vereda antiga da pessoa se manter sua própria comunhão com Deus. Olha Romanos 12. Pergunta pela vereda antiga da pessoa manter sua própria comunhão com Deus. Romanos 12. Por causa do tempo, nós não vamos demorar nesse ponto, mas eu procuro somente comentar. Romanos 12, verso 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faz favor. Olha no verso 1 de novo. Você viu onde ele falou os vossos corpos? Você vê onde ele fala o vosso culto? Você vê no verso 2 onde ele fala da vossa mente? A perfeita vontade de Deus é para a vida de quem então? É para a sua vida. A grande tristeza do cristianismo, do meio evangélico hoje em dia, sei lá como você quer, assim, descrever essa família de Deus, que é o corpo de Cristo, assim, são os nomes que Deus usa na palavra dele. A grande tristeza é que hoje em dia a grande maioria dos crentes não tem um relacionamento pessoal com seu Salvador Jesus Cristo. O que fazem ou não fazem é somente pela definição de quem? Do pastor, ou um líder religioso lá na frente. Você é vosso corpo. É vosso culto racional. É vossa mente. Você é responsável para andar com Jesus Cristo. Tomara que você não faz. O pastor Mateus não gosta. O pastor Mateus falou. E Deus, o que ele gosta? Se vocês fizessem o que eu gosto,
Vamos todo mundo de bota e chapéu. Absurdo, pastor. Amém. Absurdo. Não gosta. Que Deus gosta, que Deus não gosta. O mais importante na minha vida e sua vida é essa questão. Pastor Mateus, você não acredita, vi a irmã fulana na rua, ela estava... eu não me surpreendo. Porque o pecador e a pecadora têm capacidade de fazer qualquer coisa. Sabe o problema? A pessoa não está considerando o que Deus gosta. Pastor, eu vou lá na praça porque o Senhor gosta quando a gente for. Por favor, não vá por causa de mim. Tomara que você, se você sentir vontade de se fazer um louco para esse mundo, se posicionar no passeio e levantar a Bíblia, ou levantar uma placa, ou entregar folheto, tomara que você está fazendo para a honra e glória dele. Olha Gálatas 1 para a gente concluir, por favor. Gálatas 1. Eu, irmãos, falo para vocês. Eu estou longe do que onde Deus quer que eu esteja como cristão. Toda vez que eu abro esse livro, eu vejo o quanto que preciso mudar no meu corpo, na minha vida, para que eu possa agradar mais a Deus. Eu não sei como nenhum crente pode chegar a esse livro e assim, como diz a palavra de Deus, abri-la e ver por um espelho, mas sim ver por um enigma, mas sim ver a face de Cristo. Como é que você poderia chegar a Ele e se comparar ao Salvador, ao precioso príncipe do céu, sem olhar e falar, espelho na parede, quem é o mais lindo de todos? É Jesus Cristo. E saiba, Mateus, você tem muito para aprender, muito para mudar, muito para se crescer. E sabe o que vai ser seu maior armadilha, pedra de tropeço? Gálatas 1, verso 10. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Se você procurar servir aos homens antes de servir a Cristo, naquele momento, naquela decisão, você se torna o quê? Você se torna um servo de homens e não de Cristo. Sabe o problema que o mundo tem com um crente que serve a Cristo? Sabe o problema que a igreja, os que se dizem salvos, têm com um crente que serve a Cristo? É Cristo. Amém? Pensa bem nos mártires da história. Milhões e milhões de pessoas mortas, queimadas à estaca. Mas olha só, pais, mães, crianças, como que pode ser um grupo de pessoas que não levantaram armas físicas contra ninguém? Como é que podem ser tão odiados? A resposta é porque Cristo é e ainda é odiado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em dois. Como assim, nós? Eu sou salvo, eu tenho o novo homem, o velho homem. Você é salvo, você tem o novo homem, o velho homem. Se você seguir ao velho homem, você acaba fazendo o quê? Aceitando, praticando e pensando segundo o mundo.
sai de um culto desse e já pensa, aquele gringo lá, ele é maluco mesmo. Ainda bem que confirmei. Fui lá, confirmei, lá louco. Vai considerar o que Deus diz? Porque eu falo para você, com 41 anos de idade hoje em dia, eu tô nem aí se a pessoa acha que eu sou isso ou aquilo, gosta de mim ou não. Eu não sou jovem mais para pensar assim, pela graça de Deus. Sabe? Problema meu é que eu estou ainda com dificuldade em pensar e andar e procurar ver, discernir o que é que Deus gosta. O que agrada a Ele. Você sabe o que agrada a Ele? Sabe o que Ele gosta? Porque o gosto de Deus não é definida por sua opinião ou por sua filosofia ou por seu gosto. O gosto de Deus é definido pelas palavras dele.